Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês, caros alunos? E vamos aqui dando continuidade à nossa disciplina de Sistema Jurídico e Privacidade da Informação. Hoje vamos continuar o módulo 2, que fala sobre o marco legal da privacidade e da proteção de dados. Na aula passada, nós vimos as leis setoriais, o tratamento constitucional, a Lei Carolina Dickmann, a Lei de Acesso à Informação, e hoje nós chegamos nela, né, na Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse módulo, nós vamos apresentar as questões gerais da LGPD, como ela está estruturada e as suas principais fontes, os seus principais fundamentos. Primeiro, recapitulando rapidamente o que nós vimos, né, na aula passada sobre a legislação de privacidade no Brasil. Nós temos como marco legal a Constituição, em que traz os dados pessoais como direito fundamental. Depois, em 1989, o Código de Defesa do Consumidor, em que traz a questão da proteção dos dados pessoais dos consumidores, então trazendo aqui uma proteção maior do que e mais específica, né, do que na Constituição como geral. Depois, em 1995, nós temos a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor, e que traz diretrizes mais específicas na proteção dos dados. Em 2003, o Código Civil inclui disposições sobre a proteção dos dados pessoais. Depois, em 2014, o Marco Civil da Internet, trazendo uma importante contribuição nessa proteção dos dados pessoais de maneira geral. E em 2018, vem, então, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, inspirada, fundamentada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Nós, olhando o mundo de maneira geral, como está a proteção de dados, né, no mundo? Se nós olharmos aqui pelas cores, né, os mais escuros, quando tem, né, uma forte proteção de dados, como o regulamento geral, né, da LGPD, essa proteção com leis muito específicas, leis mais robustas, né? Então, todo o regulamento geral da proteção de dados europeia, né, que tem todo o conteúdo que foi inspiração para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Depois nós temos os países que têm uma certa proteção, que tem uma legislação específica. Em cor azul, né, a parcialmente adequado, vamos colocar dessa forma, parcialmente uma legislação com bases no Regulamento Geral da União Europeia, e aí os países quase sem nenhuma legislação específica, né? Esses que estão mais clarinhos no mapa, mais acinzentados. O Brasil, ele entra com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Na época em que foi feita que esse levantamento, a lei estava sendo publicada, né? E olhando essa legislação, vamos primeiro ver quem é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais. Dizendo em outras palavras, né? Para quem a lei é aplicável? A todos. Né? Isso é muito importante. A LGPD ela é considerada uma lei universal, porque todos nós temos dados pessoais, todos nós temos nome, RG, CPF, todos nós temos dados de saúde. Então, quem é responsável pelos dados pessoais somos todos nós. Né? Todos que temos esses dados temos que considerar a Lei de Geral de Proteção de Dados, ok? E o que é considerado como um dado pessoal? Qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Como assim identificável, professora? Olha, se você faz a descrição de uma pessoa, né, com traços
de personalidade ou com traços pessoais identificável, como, por exemplo, uma tatuagem, né? Você pode dizer marcas de nascença, você está fazendo com que seja identificável essa pessoa, né? E isso faz com que seja considerado um dado pessoal, né? E quando nós olhamos em termos de obrigações, quais são as obrigações das empresas, das organizações, e para nós aqui na nossa disciplina, quais são as obrigações dos cartórios com relação ao LGPD? Né? Veja, todos aqueles referentes à coleta, armazenamento, tratamento dos dados pessoais, eles devem estar de acordo com a lei e deve respeitar os direitos dos titulares, né? Então, ao longo dessa aula, nós vamos olhar mais especificamente essas obrigações, todos os verbos que envolvem, né, as obrigações e o que vem a ser o tratamento de dados conforme a LGPD, né? E como que a LGPD se relaciona com a Lei de Acesso à Informação, né? Ambas garantem o acesso e o direito à informação, à transparência, né? Mas a LGPD, ela trata especificamente da proteção dos dados pessoais. E a Lei de Acesso à Informação, ela é mais voltada para o serviço público, certo? E aí, o que, que a gente tem que olhar para poder entender um pouco essa questão dos dados pessoais, né? Nós temos que olhar o binômio gestão de privacidade e segurança da informação. Então, imagine que essa carinha que está aqui no slide é você, né? Você tem esses dois lados com relação aos seus dados. E você sabe qual que é a diferença de um e de outro? Quando nós falamos de gestão de privacidade, eu estou falando de mim. Então, como a Heloísa faz a gestão da privacidade? É como eu cuido dos meus dados? E aqui eu tenho quase certeza que todos vocês vão pensar um pouquinho. Quando vocês olham o Pix, vocês colocam no Pix o número do seu CPF. Olha só, o principal dado, que é o seu CPF, um dado de identificação sua, junto à Receita Federal, um dos principais dados que a gente tem, que deveria ser guardado, as 7 chaves, o que, que a gente faz? A gente coloca no Pix. E aí, quando alguém pergunta o nosso Pix, a gente fala, é o meu CPF, e fala o número. Né? Quando a gente está na fila do mercado, fazendo o pagamento da conta do mercado, e a pessoa do caixa fala, você quer desconto? Qual que é o seu CPF? E a gente fala, né? Então, como você faz a gestão da sua privacidade? Como que você cuida dos seus dados? Né? Imagine as mídias sociais, né, todas elas, e como eu sou um pouquinho antiga, eu vou falar do Facebook. Né? A gente vai colocar no Facebook uma foto nossa. Né? Colocar no feed do Facebook é como se nós estivéssemos colocando a nossa foto na praça pública. É isso que nós estamos fazendo. Qual é o cuidado que você está tendo com as suas informações, com a sua privacidade? Então, a gestão da privacidade, ela é uma obrigação do titular dos dados. Nós temos que ter essa gestão de privacidade. E a insegurança da informação, o que, que é? Aí é uma obrigação de quem nós fornecemos o nosso dado. Então, o supermercado, que tem lá o nosso cadastro, como ele guarda os nossos dados? Que tipo de segurança ele tem? Nós vamos ver lá no módulo 4 a questão dos riscos, né, a conformidade com a LGPD, nós vamos ver a questão da responsabilidade pelo vazamento. Então, a segurança da informação, ela é a obrigação daquele que coleta os nossos dados, daquele que faz o tratamento dos nossos dados. Mas ambos andam de mãozinha dada. Porque se você não tem uma gestão de privacidade sobre os seus dados, como você vai responsabilizar alguém que trata os seus dados de que vazou o seu CPF, por exemplo?
né? Então, é muito importante que nós olhemos para essa gestão de privacidade e segurança da informação com bastante cautela, né? E aqui, a finalidade da LGPD. Vamos olhar bem de perto esse artigo 1º, né, que essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Então, vamos lá. Que tipo de dados? Os pessoais, né? Inclusive nos meios digitais, ou seja, tanto dados físicos, se eles estiverem escritos em papel, lembra lá que existe papel? Então, né, ela não é uma legislação só para o meio digital, ela é inclusive nos meios digitais. Então, também os dados, né, em meios concretos, vamos colocar assim, né? Por pessoa natural, ou seja, qualquer pessoa, eu, você, né, todos nós somos pessoas naturais. Lembra da nossa disciplina de pessoas e bens? Ali a professora explicou o que são pessoas naturais, né? Ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Ora, professora, então é todo mundo? É todo mundo, né? Todos que lidam com dados pessoais. Mas para qualquer fim? Não. Com o objetivo, né, de proteger direitos fundamentais, de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, para que a LGPD vem? Ela vem para proteger esses direitos. E os dados pessoais são direitos fundamentais. Né? Nós falamos da Constituição. E quais são os principais conceitos da legislação? Aqui nós temos a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados. Então, vocês vejam aqui, né, à esquerda, nós colocamos logo no comecinho a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A criação de um órgão específico, com autonomia. Nós vamos ver nas aulas seguintes a importância disso, de um órgão exclusivo para proteger, fiscalizar, gerenciar, guardar a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? E nós temos os chamados, duas pessoas que foram duas também chamadas profissões, dois campos de trabalhos novos, né, que foram criados com essa lei, que é o controlador e o encarregado. Né? O controlador é aquele que tem o poder de decisão sobre os dados. Né? Como vai fazer, o que vai fazer, quais os dados que serão coletados. Esse é o controlador. E o encarregado, que a gente utiliza muito a sigla em inglês, chamada DPO, é aquele que vai ser, né, o comunicador entre o titular e o controlador, o encarregado de cuidar dos dados. Né? E quem que é o operador? O operador é aquele que realiza o tratamento. Tá? E nós vamos ver o conceito de tratamento. Mas antes disso, né, os dados eles se dividem em dois tipos: os dados pessoais e os chamados dados pessoais sensíveis. Na próxima tela nós vamos explicar isso um pouquinho mais, tá? E que são dados anonimizados. É quando nós tornamos impossível a identificação das pessoas, né, através daqueles dados. A gente anonimiza. Como assim, professora? Você fez um concurso público e vai sair a lista de aprovados no concurso público, né? Por exemplo. E aí sai o nome completo, seu RG, né? Olha que beleza, olha quanto vazamento de dados. Isso pode? Não, gente, isso não pode. Na hora de fazer uma listagem de nomes, né, você tem que anonimizar. É por isso que atualmente, quando a gente faz o concurso, a gente recebe um número, né, com código, com letras e números. Só você sabe que aquela inscrição é a sua. Né? Pela LGPD, não pode mais fazer divulgação de listas com nomes completos e dados das pessoas. Isso é irregular conforme a LGPD, certo? E aí,
o que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis? Vejam só, dados pessoais são o nome, telefone, RG, endereço, e-mail, esses são os dados pessoais. E os dados pessoais sensíveis são os dados referentes à personalidade, né? Então, são dados relativos à vida sexual, convicções religiosas, opiniões políticas, filiações a sindicato, dados relativos à sua saúde, né? A origem racial ou étnica, dados genéticos, dados biométricos. Então, você chega para entrar num edifício de luxo e ele fala para você, né, vamos tirar a sua foto. Ele está colhendo seus dados, está colhendo seus dados biométricos. Você tem que perguntar para quê, por que está colhendo isso, quem vai ser utilizado. Esses são dados pessoais sensíveis, ou seja, deve ser guardado com mais cautela ainda. Né? E aí, dando uma olhada aqui nos princípios da LGPD. O primeiro, né, vamos colocar assim, o 1, o 2 e o 3 são fundamentais. Eles que vão, né, dar todo o alicerce da gestão, da segurança e do tratamento de dados. Primeiro é a finalidade. Para quê? Então, nós vamos fazer um evento, vamos fazer um formulário de inscrição nesse evento. Aí você coloca nome, endereço. Mas para que endereço? O certificado não vai ser dado online? Vai. E por que você está colocando o endereço? Precisa. Né? Qual a finalidade de você coletar o endereço das pessoas? Num formulário de inscrição de um evento online, que a certificação será online. Então, o primeiro princípio, aquele que vai reger toda, né, a LGPD, é qual a finalidade. Uma vez que você definiu a finalidade, os dados devem ser adequados, né? A adequação. Eu quero um evento online e vou fazer uma ficha de inscrição para o evento online. Então, ele tem que ser adequado para esse tipo de finalidade. E aí ele vem casadinho com a necessidade. Nenhum dado deve estar ali se não for estritamente necessário. Se não tem necessidade, aquele dado não deve estar ali. Então, você vai na farmácia e vai comprar um remédio. Aí ele pede seu CPF. Aí você pergunta, para quê que eu quero meu CPF? Para que você quer meu CPF? Porque esse medicamento ele tem uma política de desconto se você registra o seu CPF. Certo? Certo. Então, o que mais que você precisa? Eu preciso do seu CPF e seu endereço. Será que o endereço é realmente necessário? Será que é adequado para essa finalidade? Então, esses três, finalidade, adequação e necessidade, eles andam casados, ok? Nós temos que ter muito cuidado com eles. Todos os demais princípios, eles estão, assim como esses três, relacionados no artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados. E eles são bastante claros. O livre acesso, o titular do dados, ele tem que ter livre acesso a esses dados. A qualidade de dados, você tem que ter sem frequente atualização. Se você mudou de endereço, tal, você tem que ter qualidade nos seus dados. Tem que prever irregularidades, imprecisões que podem levar a erro. A pessoa, a empresa, o órgão que faz o tratamento de dados tem que ter transparência. Tudo tem que ser informado para o titular do dado. Além disso, segurança. Ele tem que ter dispositivos que impeçam o vazamento, que impeçam pessoas não autorizadas a acessarem os dados. Tem que trabalhar com prevenção. Prevenir é melhor que remediar, gente? Então, nós temos que ter políticas de privacidade de dados que digam como aquela empresa, como aquele cartório, como aquela organização está organizada sob o ponto de vista de tratamento de dados. E o tratamento de dados não pode gerar discriminação.
certo? Não pode ser objeto de diferenciação das pessoas. E aquele que trata os dados tem que ser responsável por esses dados, né? Então ele tem que estar, a lei prevê a responsabilidade civil por danos causados pelo mau uso, pela não conformidade com a LGPD, ok? E quando que a LGPD não se aplica? Quando que a gente não aplica a LGPD, não aplica esses princípios? Primeiro, quando realizado por pessoas naturais para fim exclusivamente particular e não econômicos. Ah, professor, então eu posso compartilhar o contato do meu coleguinha no grupo? Não, na verdade a gente faz errado. Né? Então, quando você pede para um amigo, você tem o contato do fulano, né? E a pessoa vai e te manda esse contato, você não está ferindo a LGPD, você está ferindo a Constituição, lá o direito de privacidade. Qualquer contato só pode ser comunicado a outro se tem a expressa autorização do titular, salvo se são contatos comerciais. Então, quando ali, por exemplo, no WhatsApp está escrito conta comercial, você não precisa pedir autorização antecipadamente, porque ela é uma conta comercial, então pressupõe que é para divulgação. Se não é uma conta particular, você só pode compartilhar aquele contato se houver autorização do titular, tá? A outra exceção é realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos, né? Então, para matérias de jornais, revistas, etc., também a LGPD não se aplica. Para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, também não se aplica. E todos aqueles que são provenientes de fora do território nacional, né? Nesses casos, não são objeto da LGPD. Por quê? Porque estão fora do território nacional, certo? Fora essas hipóteses, gente, a LGPD se aplica. Um ponto muito importante são os dados de crianças e adolescentes. O tratamento de dados das crianças e adolescentes, além da LGPD, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ela só pode acontecer com consentimento expresso dos pais ou dos responsáveis legais, né? E sem consentimento, somente quando a coleta for necessária para contatar os pais e somente naquela medida daquele uso. Né? Então, por exemplo, você encontra uma criança sozinha na rua e você precisa contatar, então você vai precisar fazer a coleta dos dados, tem que perguntar o telefone, nome, né? Então, é naquela medida, para ser utilizado uma única vez, sem você armazenar, né? Para proteção da própria criança. Salvo esses casos, dados de criança e adolescente não podem ser coletados sem autorização, ok? E algumas reflexões importantes para que a gente pense um pouco na LGPD, né? O que a gente tem que pensar aqui? Primeiro, a LGPD, ela fortalece a proteção dos direitos dos indivíduos sobre os seus dados pessoais. Por que ela fortalece? Porque ela vai trazer uma série de medidas em que vão obrigar as empresas, as pessoas, aqueles que fazem o tratamento, a cuidar dos direitos dos indivíduos, a cuidar dos dados pessoais. Né? E promove maior transparência, controle sobre a coleta, armazenamento e sobre o uso de dados. Né? De que maneira? De maneira em que tudo que você for fazer com os dados das pessoas, você deve ser informado, né? Você deve informar o titular dos dados. Então, vamos voltar no exemplo da farmácia. Se você está registrando o seu CPF na farmácia, para quê? Essa empresa ela tem o desconto. Qual que é a empresa? Né? Por que você vai fazer além do CPF? Certo? Então, nós temos que ter a transparência, certo? Muito bem.
As empresas e organizações devem adotar medidas de segurança. Acontecia muito das empresas fazerem coletas de dados e não ter qualquer sistema de segurança. Agora, a LGPD ela exige que qualquer coleta de dados, qualquer tratamento, deve ter um sistema de segurança, uma gestão de risco para aquela situação, para como esses dados vão ser guardados. Né? E aí, nós estamos falando muito, né, do tratamento de dados, e o que são esses tratamentos de dados pessoais, né? Então, veja só, é qualquer atividade realizada com dados pessoais, desde coleta, utilização, transmissão, armazenamento e até eliminação, ok? Então, é muito importante que o tratamento de dados, eles tenha toda a proteção. Se você simplesmente pergunta o nome completo de uma pessoa, você está coletando dados, né? Você está fazendo essa coleta. Se você olhou uma lista de nomes, como eu comentei com vocês, uma lista de concurso público com os nomes e etc., você está fazendo o tratamento de dados, né? Então, é muito importante essa consciência de que o tratamento de dados é qualquer atividade realizada com os dados pessoais, certo? E por isso que é tão importante que a gente reflita e pense sobre a proteção desses dados e como eles devem ser feitos. E aí, a não conformidade com a LGPD, ela pode resultar em multas, né? Existem multas de até 50 milhões de dólares, 10 milhões de dólares. As multas, elas são bastante altas se você não cumpre a LGPD. A ANPD pode, né, prescrever essas multas. Ok? E é muito importante também que a gente tenha um posicionamento com relação à LGPD de que ela é uma mudança cultural, né? A cultura da proteção de dados. Lembra do que nós falamos há pouco, a gestão da privacidade com a segurança, né? São os dois pontos que nós temos que ter a cautela, tá? As práticas que configuram essa segurança e essa privacidade, elas são tanto de nós, titulares, quanto da pessoa que coleta, né, esses dados. Lembrando que os dados pessoais se dividem em dados pessoais sensíveis e dados pessoais. Eles são considerados sensíveis porque eles trazem um maior risco, né? Pode haver um tratamento discriminatório e prejudicial ao titular por conta dessa natureza, né, dos dados. E os dados pessoais são os dados genéricos, ok? Lembrando, tratamento de dados vai desde a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, né? O processamento, arquivamento, são muitos os verbos que envolvem o tratamento de dados, tá? Qualquer operação. Uma pergunta muito frequente é se a gente pode manter uma lista de e-mail de contatos, né, se isso configura tratamento de dados, né, mesmo que essa lista não seja utilizada para o envio, só manter essa lista. O simples fato de armazenar, sim, já é considerado um tratamento de dados. Então, isso é muito importante. Quando a gente armazena dados de pessoas, funcionários, colaboradores, né, como nome, telefone, dados de maneira geral da carteira, RG, CPF, só isso já é suficiente para considerar como tratamento de dados. Tá? E a mesma coisa para arquivos físicos. Se você guarda as informações numa agenda, né, no caderninho de anotação, isso é considerado, sim, tratamento de dados, tá? E
Lembrando que não são aplicáveis, aqui ó, realizado por pessoa natural, para fins exclusivamente particular. Nós não estamos falando aqui da nossa agenda pessoal ou do nossa caderneta de anotação pessoal particular, tá? Nós estamos falando quando isso é usado para fins econômicos, para empresas, né, para situações de maneira geral, órgãos públicos, os cartórios, né, que no caso que nos aplica, certo? Aqui nesse momento, nós fizemos uma visão geral da Lei Geral de Proteção de Dados. No próximo módulo, nós vamos trabalhar com questões mais práticas e aprofundar na Lei Geral de Proteção de Dados. Por hora, ficamos com a nossa referência, acesse o nosso AVA, lá nós temos várias opções de leituras complementares, conteúdos adicionais, nós temos alguns vídeos para vocês assistirem lá na Curadoria de Recursos. Então, espero que vocês tenham bons estudos e até a próxima aula.